Esqueça por um momento aquela ideia simples de que o Brasil foi descoberto por acaso, porque alguns navegadores portugueses se perderam no meio do Atlântico, enfim. A história, na verdade, é bem mais interessante do que isso. Em 1500, Portugal não era um reino improvisando viagens no escuro, vamos ver o que a gente acha. Não, Portugal era uma potência marítima que vinha há décadas acumulando experiência, mapas, rotas, técnicas de navegação e informações secretas sobre o oceano. Pedro Álvares Cabral não comandava um passeio turístico que acabou dando errado e a gente, caímos aqui no Brasil. Não, ele liderava uma grande expedição oficial rumo à Índia, dentro de um projeto muito maior, transformar Portugal em uma potência global do comércio marítimo. E é aí que a chegada ao Brasil deixa de parecer um simples acidente. Ela passa a parecer parte de uma história muito maior de ciência náutica, estratégia imperial e disputa por informação. Para entender isso, precisamos imaginar o mundo no fim do século XV. Veja bem, imagina só você. Fim do século XV, não existia GPS, não existia satélite, não existia previsão do tempo que fosse confiável e mesmo assim os portugueses conseguiam atravessar oceanos enormes com uma precisão impressionante para a época deles, poxa. E a grande pergunta que talvez fique na sua cabeça é como? Como é que essa galera conseguia fazer isso? A resposta é com experiência acumulada, observação do céu, conhecimento dos ventos e também embarcações adaptadas para diferentes funções. A frota de Cabral, por exemplo, tinha 13 navios. A maioria era formada por naus, que são embarcações grandes, fortes e preparadas para viagens longas, transporte de carga, transporte de homens, mantimentos e também de mercadorias. Essas naus eram como os caminhões pesados do oceano. Mas a frota também contava com embarcações menores e mais ágeis, úteis para explorar áreas próximas da costa, sondar águas rasas e evitar que os navios maiores corressem algum tipo de risco. Ou seja, a armada não era um grupo desorganizado de barcos perdidos que estavam lá navegando de bobeira, não era por aí. Era uma operação marítima planejada, com funções diferentes dentro da frota. Mas bons navios não bastavam, não é só isso que vai resolver todo o problema. O Atlântico era uma estrada invisível, e os portugueses aprenderam aos poucos que não adiantava lutar contra o oceano, era preciso entender seus padrões. Eles descobriram que ventos e correntes não se comportavam de maneira aleatória. Havia caminhos melhores e piores para atravessar o mar. Foi daí que surgiu então uma das grandes técnicas da navegação portuguesa, a chamada volta do mar. E eu sei que a ideia vai parecer estranha à primeira vista, num primeiro momento ali. Por quê? Em vez de seguir sempre pelo caminho mais curto no mapa, os navegadores, às vezes, se afastavam muito da costa para encontrar ventos mais favoráveis. Era como pegar uma estrada mais longa, mas muito mais rápida. Na prática, isso permitia que os navios aproveitassem melhor os ventos do Atlântico e evitassem regiões de calmaria ou ventos contrários. Os portugueses não explicavam isso com a física moderna que usamos hoje, mas eles conheciam muito bem, pela prática, o comportamento do oceano. Eles sabiam que o mar tinha os seus caminhos ali, tinha os seus meandros, e eles sabiam utilizar esses caminhos. Além disso, os pilotos portugueses não dependiam apenas de sorte ou de intuição. Isso é um ponto muito importante se você quer profissionalizar a coisa, né? O que eles faziam? Eles observavam o céu. Com instrumentos como o astrolábio náutico, conseguiam medir a altura do sol e, com a ajuda de tabelas astronômicas, estimar a latitude do navio. Isso não era um GPS, né? Beleza. Eles tinham sim as suas muitas limitações, especialmente para calcular a longitude ali. Mas, né? Então assim, para a época era uma tecnologia poderosa, era algo muito útil para eles. Então a navegação portuguesa misturava matemática, astronomia, experiência prática e também memória acumulada de viagens anteriores. Cada expedição que voltava com sucesso trazia novas informações, onde havia ventos favoráveis, onde havia correntes perigosas, onde ficavam as ilhas, quanto tempo levava uma travessia, quais sinais indicavam terra por perto. E essas informações eram valiosas demais para serem compartilhadas livremente, serem soltas por aí. Mapas, roteiros e relatos de pilotos eram tratados como patrimônio estratégico da coroa portuguesa.
Hoje a gente poderia chamar isso de inteligência geográfica. Na época era simplesmente poder. Quem dominava mapas e rotas dominava o comércio, territórios e também os oceanos. Um bom exemplo disso é o famoso Planisfério de Cantino de 1502. Ele foi uma cópia clandestina de informações cartográficas portuguesas, levada para a Itália por Alberto Cantino, agente ligado ao Duque de Ferrara. Na prática, foi um vazamento de informação estratégica. Esse mapa mostrava parte importante do conhecimento português sobre as novas terras e rotas atlânticas, incluindo a costa do Brasil, beleza? Isso mostra uma coisa fundamental. A expansão marítima não era apenas aventura. Era também espionagem, segredo e disputa por dados. Agora chegamos ao ponto central. A chegada de Cabral ao Brasil foi um acidente ou foi intencional? E a resposta é: não dá para trazer como simples acaso. Mas também é arriscado afirmar que tudo estava totalmente planejado nos mínimos detalhes, né? Também não dá para falar isso. Então, o que sabemos é que Portugal já tinha uma estratégia atlântica que era sofisticada. Sabemos que em 1494, no Tratado de Tordesilhas, os portugueses insistiram para que a linha de divisão com a Espanha fosse deslocada para o oeste. Isso fazia com que parte das terras que seriam depois chamadas de Brasil ficasse dentro da área portuguesa. Isso não prova, por si só, que Portugal já conhecia exatamente o território brasileiro, mas torna muito fraca aquela versão de que tudo aconteceu apenas porque Cabral se perdeu. A armada de Cabral seguia para a Índia, mas fez um grande desvio para oeste no Atlântico Sul. Esse movimento combinava com a lógica das rotas oceânicas portuguesas. Não era simplesmente assim um erro de marinheiros desorientados, completamente perdidos ali. Não, era uma navegação feita dentro de uma cultura marítima que conhecia ventos, correntes e estratégias de travessia. E então, em abril de 1500, os sinais começaram a aparecer. Os marinheiros observaram aves, vegetação flutuando e mudanças no mar. Esses eram indícios importantes para navegadores experientes. No dia 22 de abril, avistaram terra, o Monte Pascoal. No dia seguinte, aproximaram-se da costa com cuidado. As embarcações menores foram usadas para sondar a área, reconhecer o litoral e procurar um local seguro para o contato. Isso mostra procedimento, mostra cautela, mostra uma operação marítima que é organizada. Depois veio o registro oficial. Pero Vaz de Caminha escreveu sua famosa carta ao rei Manuel, descrevendo a terra, os povos indígenas encontrados e as possibilidades daquele novo território. Essa carta não era um simples diário de viagem, era um documento político. Ela comunicava à coroa que aquela terra existia, que havia sido encontrada pela armada portuguesa e que deveria entrar no horizonte de interesse do reino. Que também é importante dizer uma coisa: chamar isso de descobrimento do Brasil é uma expressão mais limitada. Afinal, milhões de indígenas já viviam nessas terras muito antes da chegada dos portugueses. O que aconteceu em 1500 não foi a descoberta de uma terra vazia, foi a chegada oficial dos portugueses a um território já habitado, seguida por seu registro dentro da expansão marítima europeia. Por isso, talvez seja melhor falar em achamento, chegada ou tomada de conhecimento portuguesa daquele território. A grande questão é que esse episódio não pode ser reduzido a uma cena simples de puro e completo acaso. Não. Cabral não chegou ao Brasil porque Portugal era sortudo ali, não. Portugal chegou ao Brasil porque havia construído, ao longo de décadas, uma máquina de navegação, comércio, guerra, mapas e também de informação. Uma máquina feita de pilotos experientes, navios adaptados, observação astronômica, rotas oceânicas, sigilo cartográfico e ambição imperial. Isso não significa que cada detalhe estava previsto também, mas significa que a chegada ao Brasil aconteceu dentro de um mundo muito mais calculado do que a versão escolar costuma sugerir por aí. Então, o Atlântico não era mais um abismo desconhecido. Para os portugueses, ele estava se transformando em uma estrada. Uma estrada difícil, perigosa e cheia de incertezas, mas cada vez mais conhecida. E foi nessa estrada que Cabral chegou ao território que mudaria para sempre a história de Portugal, dos povos indígenas e do futuro Brasil. No fim das contas, a pergunta talvez não seja se foi acidente ou o plano perfeito.
A pergunta melhor é: por que Portugal estava em posição de transformar um encontro no meio do Atlântico em posse política, documento oficial e expansão imperial? A resposta está na ciência náutica, na geopolítica e no acúmulo de informação. O Brasil não entrou na história europeia como um tropeço de marinheiros perdidos. Entrou como parte de uma disputa global por rotas, terras, mapas e também por comércio. E isso muda completamente a forma como enxergamos 1500. Não foi só uma praia avistada no horizonte. Foi o encontro entre povos indígenas que já habitavam a Terra e uma máquina imperial europeia que vinha aprendendo a transformar o oceano em um caminho mais conhecido. E aí, depois de entender esse lado estratégico da chegada de Cabral, você acha que ainda faz sentido chamar tudo de um mero acidente? Ou a história é bem mais complexa do que isso? Conta aqui nos comentários o que você acha, e se você gostou dessa viagem pela história do Brasil de um jeito simples e direto, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima viagem histórica.